Para a gente começar a trabalhar com a ideia de processo eletrônico e explicar o que vem a ser processo eletrônico, é bom que a gente tenha a ideia de 4 marcos teóricos assim, bem delimitados. 91, com a lei do inquilinato, a possibilidade de citação, intimação, comunicação de ato processual através de facsímile. A lei 9.899, que trabalha com a possibilidade de tramitação de peças processuais por meios eletrônicos. Em 2001, nós então temos o grande divisor no que diz respeito à informatização judicial, que é a promulgação da Lei 10.259 de 2001, que trata dos juizados especiais federais. Então, de 2001 a 2004, nós temos os grandes movimentos no que diz respeito à informatização judicial. E a promulgação, enfim, da Lei 11.419 em 2006. Então, o processo eletrônico ele seria a passagem do processo que nós temos como hoje em meio físico, papel, autuação, capa, para uma tramitação totalmente via web, via internet, online. Essa informação passa a ser compartilhada 24 horas por dia, a partir da internet, para todos os atores processuais. Certamente, a melhor vantagem que o processo eletrônico vai nos propiciar é a celeridade. A celeridade é o rastreamento mais rápido da informação, é o acesso à informação. O jurisdicionado, por exemplo, será um grande beneficiário com isso. E a partir de agora ele vai conseguir ter acesso à íntegra destes autos a partir do conforto do seu lar. O grande problema do judiciário brasileiro é a imensa quantidade de processos que tramitam, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, desde 2004, 2005, vem coletando informações, que são justiça em números, e que a gente comprova que oscila 25 milhões, 23 milhões, 22 milhões de processos por ano que entram no Poder Judiciário. É essa quantidade enorme de demanda que a gente tenta tratar através da informatização. O CNJ já havia começado a criar um sistema de processo eletrônico, que é o Projude, que ainda hoje é utilizado por muitos estados. Aqui no Paraná nós adotamos o sistema Projude, né? Ele foi um sistema cuja raiz, cuja base foi desenvolvida pelo CNJ, repassada aos tribunais. O Paraná implantou esse projeto piloto em 2007 e o intuito óbvio era conseguir explorar as melhorias que a tecnologia poderia trazer, né, que uma virtualização poderia trazer para a tramitação de processos judiciais. O Projude ele é um sistema aberto, né, o desenvolvimento dele é por código aberto e ele é baseado, na verdade, no navegador, ele não tem um programa próprio. Aqui em Umuarama, na 2ª Vara Civil, nós estamos utilizando o Projude desde maio de 2012, né, e eu já tive a oportunidade de utilizar ele antes em outras comarcas pelas quais eu passei a partir do ano 2009. Desde 2009, então, eu utilizo o Projude regularmente, né. A partir do acesso que nós fazemos ao site do Projude, com login e senha, ele abre uma mesa de trabalho. Essa mesa de trabalho do juiz mostra quais os processos estão conclusos, né, ou seja, pendentes de decisão. O caso que eu sentenciei rapidamente, esse caso que foi notícia, é uma ação civil pública para fornecimento de medicamentos. Então, é uma ação de baixa complexidade, uma ação relativamente comum aqui em Umuarama, em outras cidades, pelo que eu sei. Algum cidadão teve uma indicação do próprio SUS para obter um medicamento, chegou na unidade de saúde para receber esse medicamento e não recebeu, né? Houve uma recusa. Ele veio procurar o promotor de justiça, o promotor de justiça ingressou com a ação para compelir o Estado do Paraná a fornecer esse medicamento. Eu sou portadora de diabetes tipo 2. Há 6 anos atrás eu tive dengue hemorrágica, daí salvou eu, né, mas ficou dependente do diabetes. Aí ela teve problemas mais fortes e o medicamento que eu adquiria no posto não estava sendo suficiente. Aí veio a prescrição do médico para poder tomar esse medicamento. Especificamente na área de defesa do direito individual indisponível, nós atuamos bastante nessa área de medicamentos, procedimentos na área de saúde, buscando a tutela de um direito individual, de um paciente único. Isso foi bastante produtivo na medida em que acelerou
né, que você tem mais agilidade. Então hoje você entra com uma ação, dentro de poucos dias você já tem a possibilidade de fornecer o medicamento para a pessoa. Então acredito que o Projude nesse sentido ajudou bastante. Depois de ficar na secretaria para lá e para cá, né, aí me pediram para vir no fórum. Uma pessoa que ouviu a situação, né, indicou para mim procurar o promotor Marcos. Nós entramos com o processo no dia 1º, no dia 14 a medicação veio. O sistema já cai automaticamente no distribuidor, já distribui para uma das varas, de repente no mesmo dia já está no sistema para o juiz despachar a liminar ou não. A próxima etapa então consistiria na intimação do Estado do Paraná para cumprir a liminar, fornecer o medicamento e, se fosse um processo físico, expediríamos uma carta precatória para Curitiba para citar o Estado do Paraná em Curitiba, ele só pode ser citado lá, né, para apresentar contestação. Com o sistema virtual pelo Projude, a gente tem, nós, enquanto procuradores do Estado, a gente tem a orientação de pesquisar no Projude diariamente os andamentos do processo, notadamente processos novos e que tem intimação pendente. Eu constatei o deferimento de uma liminar, imediatamente tomei ciência dessa intimação para o cumprimento da liminar determinada pelo Dr. Marcelo, que era o fornecimento de um medicamento, e após providenciar o cumprimento dessa liminar, eu, 1 dia, 2 dias depois, já providenciei a defesa do Estado do Paraná, que é a peça chamada contestação. No caso específico do processo que eu julguei, já virtual, essas etapas foram abreviadas. A citação do Estado ela é feita online, no próprio sistema, por meio de um convênio que o Estado do Paraná firmou com o Tribunal de Justiça. Então não precisamos mais pedir uma carta precatória. Só nisso a gente ganha 6 meses de tramitação. No processo virtual foram 8 dias. E já tivemos julgamentos mais rápidos aqui, de acho 3, 4 dias nós concluímos esse tipo de processo. No meio físico, isso demoraria aí 8 meses, pelo menos, porque a carta precatória seria muito demorado. O cartório expede, vai para Curitiba, isso demora. Lá em Curitiba há uma certa demora também até distribuir, registrar, autuar a carta precatória e cumprir. Ou seja, tudo isso foi abreviado. O fornecimento de um medicamento que não consta nos protocolos é uma situação excepcional. Às vezes, aquele medicamento, para aquela pessoa, é uma alternativa, talvez a última alternativa. Então, para ela é muito importante. Na verdade, eu achei talvez que nem ia conseguir, mas eu consegui, graças a Deus. Em 2007, tomou-se a decisão na gestão da desembargadora Ana Clara Nóbrega e em 2008, o TRT da Paraíba inaugurou a primeira vara do trabalho eletrônica do Brasil, na vara do trabalho de Santa Rita. Nós sentimos a necessidade de eliminar procedimentos burocráticos que são inerentes ao processo em papel. Por isso que nós chegamos ao processo eletrônico, acredito que até um pouco antes de que a maioria dos tribunais, porque fomos o primeiro tribunal a sermos 100% eletrônico, ainda por volta de 2007, 2008. A Lei 11.419 ela é o marco normativo do processo eletrônico. Na realidade, a partir dessa lei, os tribunais deixaram de se regular por atos próprios e passaram a ter um norte fornecido pelo legislador com essa alteração significativa no Código de Processo Civil que realmente dá o suporte normativo para os atos judiciais e os atos praticados mediante atos eletrônicos. O processo ele passa a trazer direto benefício ao cidadão e ao advogado pela celeridade, pela democratização da informação e pela economicidade como um todo, como fruto do projeto. O processo surge com a petição inicial do advogado e ele envia essa petição através da internet. Nós temos um portal de serviços que permite ao advogado, fazendo um cadastro presencial, também facultado pela Lei 11.419, ele envia essa petição sem a necessidade da certificação digital. Então ele envia sua petição inicial pela internet, pelo portal de serviço. A vara do trabalho trata essa petição e autua esse processo, onde ele recebe um número e já é marcada a audiência inaugural. A partir desse instante, o processo vai tramitar normalmente na vara, sempre com tramitações só eletrônicas, e a cada momento que o juiz se manifesta no processo, ou seja, põe um despacho no processo, ele, advogado ou cidadão parte, recebe um comunicado de que houve uma manipulação naquele processo. O advogado, ao chegar no seu escritório às 8 horas da manhã, ele, ao ver os processos em que ele militava, verificou que um deles o juiz havia despachado.
e ele às 8h05 peticionou ao juiz. O juiz de casa já deu um despacho. Ao chegar na vara, tinha uma outra petição do advogado. O juiz também deu o seu despacho. E com menos de um dia, esse processo tinha 3 ou 4 despachos. Para o advogado do sistema é fantástico, né? Além da economia de papel e a facilidade de acesso ao sistema, a facilidade de movimentação dos processos, a agilidade com que o judiciário consegue dar resposta ao jurisdicionado, né, que vem se socorrer da justiça, geralmente o trabalhador, né, traz seus créditos, então não tem comparação com a era de papel, né, que a gente chama. Para falar do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, é bom a gente identificar o desembargador Ubiratã. Porque o desembargador Ubiratã ele tem uma grande vantagem, que ele consegue conciliar essa prática do processo com a teoria, e é um estudioso da matéria. Logicamente que o processo eletrônico ele parte de uma nova lógica, uma lógica que nasce desburocratizada. Não há mais sentido, por exemplo, carimbos, não há mais sentido em apor numeração de folhas, esse tipo de coisa que acontece no processo físico. Muitos processos amontoados em cima de birôs, muita gente caminhando, retirando processo de gaveta, buscando informações em papéis, cartas encaminhadas a correios. Então era um volume de papel muito grande, falta de higiene, ou seja, o processo ele em meio físico ele nos causa muito constrangimento, porque você tem problema com clips, você pode machucar o servidor, processos velhos. Você tem que entender que processo é um organismo vivo. Esse organismo ele é utilizado para que as partes, o judiciário e os advogados possam se comunicar. Quando o processo é eletrônico, a velocidade de comunicação é online. Então, tudo acontece imediatamente, as partes sabem o que está acontecendo, independentemente do advogado estar na vara do trabalho, ou estar no seu escritório, ou da parte estar em casa. A gente considera o processo eletrônico muito mais seguro do que o processo físico. E até eu podia dar como exemplo, há 2 anos, se eu não me recordo, uma chuva muito forte aqui no Nordeste. 2 varas do trabalho no estado de Pernambuco, teve inundação e se perdeu todos aqueles processos que foram molhados, inundados, etc. Um outro exemplo que a gente pode ter foi de incêndio que aconteceu no Tribunal do Trabalho, se eu não me engano aqui da Amazonas, e o fogo destruiu aqueles processos físicos sem poder mais ser restituído. No caso do processo eletrônico, todos esses processos eles estão guardados em um ambiente seguro chamado sala-cofre, com bastante redundância, bastante segurança e que, por garantia dois fornecedores, no caso da enchente e no caso do incêndio, eles estariam todos preservados. O TRT13, o TRT da Paraíba, também tem sido colaborador na confecção do PJE, do Processo Judicial Eletrônico, com 2 servidores que têm trabalhado colaborativamente com outros regionais lá no TST na execução desse projeto. Uma justiça que não demora, uma justiça que ela é rápida, uma justiça que é célere, então satisfaz a nós advogados e satisfaz o jurisdicionado e não há aquele estresse também para o juiz ou para aqueles que distribuem justiça. O processo judicial eletrônico é uma excelente medida do Conselho Nacional de Justiça. Chegou-se à conclusão que nós precisávamos de um sistema que tivesse a capacidade de ser usado por qualquer ramo de justiça. Pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Eleitoral, pela Justiça dos Estados, pela Justiça Federal, pela Justiça Militar. O PJE foi criado para dar maior facilidade, maior rapidez à atividade jurisdicional. O PJE possui várias premissas, né? Uma delas é a eliminação dos chamados tempos mortos do processo. Toda aquela instância burocrática do processo que aguarda sempre a intervenção humana, ela é eliminada no PJE. Além disso, atos que hoje exigem um esforço humano, o PJE faz automaticamente. Exemplo disso, juntada de petições ao processo, carga de autos a advogados,
é uma decisão estratégica de uniformização dos processos judiciais. O Conselho editou uma resolução, a Resolução 94, e os próprios tribunais do trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica o ano passado, juntamente com o CNJ, para estabelecer e implantar um processo único em todo o universo trabalhista. O que quer dizer com isso que os 24 TRTs terão, até o final deste ano, um sistema nacional e único que é o PJE, como ferramenta a serviço do processo judicial. Quando a gente fala em informatização judicial, vem sempre uma ideia de insegurança. E o STJ deixou bem claro que a segurança seria utilizada na informatização judicial. A utilização de certificado digital, que desde o primeiro momento foi uma preocupação do Superior Tribunal de Justiça, o encaminhamento de peças ao Superior Tribunal de Justiça com assinatura eletrônica para garantir autenticidade e integridade, sempre foi uma preocupação do STJ. Essa estrutura de implantação, ela prevê também o projeto de capacitação de magistrados e servidores. A atividade de capacitar magistrados é coordenada pela ENAMAT, a Escola Nacional de Magistratura Trabalhista, de formação e aperfeiçoamento de magistrados. Então, por meio da ENAMAT, são enviados instrutores para os tribunais, tanto magistrados de primeiro grau quanto de segundo grau, e eles são responsáveis pela formação dos multiplicadores nos tribunais. Está em construção, como qualquer sistema, e já está em uso em diversos tribunais. Por exemplo, o TRF da 5ª Região utiliza uma versão própria do PJE, já em caráter obrigatório em todas as sessões judiciárias do TRF da 5ª, que envolve a maior parte da Bahia. A Justiça do Trabalho está com um cronograma bastante agressivo, no bom sentido, né, em termos de ambicioso, de implantação do PJE. Há várias varas em vários tribunais e há vários tribunais já utilizando. Então, Pernambuco, por exemplo, tem todos os juizados da capital de Recife com o PJE e tem mais de 30 mil processos já tramitando no PJE. E há outros tribunais de justiça com varas que a gente considera pilotos porque foram as primeiras em cada um desses tribunais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal ele também tem a sua parcela de contribuição na informatização judicial brasileira. Nós temos um caso de sucesso passado, que seria o sistema Justiça Moderna. Eu admito que dentro de todo esse contexto histórico que se levanta de 91 até 2006 e o desenvolvimento de 2006 até hoje, todos os casos de sucesso que são mencionados, eles surgem quase que concomitantemente. O sistema de justiça moderna ele previa a possibilidade de comunicação visual, ele previa a possibilidade do magistrado proferir a sentença na própria tela, como se fosse um editor de texto e automaticamente seria publicado. Quer dizer, são casos de sucesso que deram margem a tantos outros procedimentos com sucesso. Bom, o sistema de videoconferência que a Vara de Execuções Penais de Brasília usa é um sistema bem eficiente. Nós temos um equipamento instalado aqui na Vara de Execuções Penais, na sala de audiências, e outro equipamento instalado dentro do presídio. E então a escolta leva o preso até essa sala dentro do presídio, é ligado o equipamento lá, nós conectamos esse equipamento aqui, nós temos acesso a toda a sala lá, a gente consegue direcionar a câmera lá dentro, aumentar, diminuir o volume, né, aproximar, fazer um zoom no preso, no ambiente, enfim. E ele também tem acesso, ele vê o advogado dele aqui, ele vê o juiz, ele vê o promotor, né? Não temos tido intercorrências em relação à falha do sistema, né? O sistema tem se mostrado bem eficiente e a grande vantagem disso é o número de audiências que a gente pode fazer numa tarde, né? Numa vara criminal comum, por exemplo, você não faria mais de 4 audiências. Usando o sistema de videoconferência, eu já cheguei a fazer mais de 20 numa tarde. Então, é um benefício para o sistema e é um benefício para o preso também. Tem esse outro fator também, né? Que você teria que fazer o deslocamento do interno para várias audiências
Você imagina, por exemplo, nós temos cerca de 90 varas criminais só no Distrito Federal. Essas varas têm audiência todos os dias, então todos os dias você teria escolta para todas essas varas, né? Você não tem um policial só fazendo a escolta, é um grupo de policiais fazendo. Então imagina o contingente de policiais fazendo essas escoltas todos os dias para todas as varas criminais de Brasília, né? A VEP tem esse projeto piloto. Aqui você usa muito pouco o serviço da escolta, né? A escolta nossa é dentro do próprio presídio, então a escolta vai lá, tira o preso de dentro da cela, leva para a sala de videoconferência. Então tem também essa questão da segurança pública envolvida. Todos os presos querem falar com o juiz, todos os presos querem reclamar, querem fazer pedidos, querem ver como é que está a sua situação processual. E a videoconferência, na verdade, ela possibilitou uma aproximação maior do juiz com o sentenciado. Eu tenho certeza que a partir do momento em que os juízes começarem a usar mais esse sistema de videoconferência, eles vão perceber que você torna o processo mais célere, você consegue dar a prestação jurisdicional de forma mais eficiente e, na verdade, ao invés de você se distanciar do réu, você se aproxima dele. Se nós analisarmos a realidade do Brasil perante o mundo, nós poderíamos dizer que o Brasil está em primeiro lugar em matéria de informatização. Há pesquisas que indicam o Brasil em terceiro ou quarto lugar, mas a partir do momento que nós temos um poder centralizado, quer dizer, o poder judiciário, com a nossa organização, os tribunais superiores, dos tribunais federais, regionais federais, os tribunais dos estados e a Justiça Federal, quer dizer, essa conjectura que nós temos no nosso Poder Judiciário Nacional, nós podemos afirmar que somos o primeiro país em informatização judicial. Já está provado que esse manuseio do processo, do papel, e dependendo da idade do processo, isso não é saudável. Então tem um caso emblemático bastante interessante, que é o processo que tramita há mais tempo no Brasil, que é uma demanda cujo autor é a Princesa Isabel, contra inicialmente o governo federal e agora contra o estado do Rio de Janeiro, que é a posse do Palácio Guanabara. Nós temos um processo que nasce em 1895, ainda com caneta de pena, então nós não tínhamos nenhum Código de Processo Civil Federal. Passamos a ter em 1939, esse feito tramita então pelo Código 39. Passamos ao Código 73, ele tramita no Código 73. Temos a informatização judicial, ele é totalmente digitalizado e hoje ele tramita absolutamente eletrônico no Superior Tribunal de Justiça. A resistência à mudança é uma condição humana. Tudo que é novo nos assusta. Não há como isso não existir. O nosso desafio dentro do CNJ e dentro dos tribunais que implantam o sistema é exatamente criar uma cultura de não reatividade, de você se colocar aberto a receber aquelas novas informações. E se fizer uma pesquisa, e isso já foi feito entre nossos servidores, se eles estariam satisfeitos com o processo, se eles queriam voltar, retornar ao processo em papel, praticamente a unanimidade é no sentido de que não tem a menor saudade do papel. É como se nós, hoje, quiséssemos voltar à época da carta e da máquina de escrever. Não há mais volta. A tecnologia ela chega para ficar.